Olá, meus amigos autoentusiastas. No vídeo de hoje eu irei tentar tirar a dúvida de muitas pessoas que têm assistido os vídeos aqui do canal ao perguntar o gasto instantâneo ao plugar o carro na tomada. Então, antes de começar o vídeo, já irei deixar aqui brifado que o que eu estou fazendo agora no momento, para tentar sanar a dúvida de vocês e a minha também, entendeu? É provisório, tá? Eu tentarei no futuro próximo comprar uma caixa, um padrão aqui, um box aparente, tá? Que tenha o espaço para um watímetro, tá? Um medidor de consumo e também o disjuntor, também bipolar, e se possível com uma tomada também para poder até plugar no 220 comum sem ser pelo wallbox, que eu possa ter o controle total do gasto do carro, tá? Não que eu já não tenha, tá? Porque o display do carro mostra uma coisa bem coerente. Eu também tenho o relógio principal da casa lá fora. Ao medir o relógio principal no final de um processo aqui, eu tenho mais ou menos a média do que o carro puxou. Mas agora vai ficar separado da casa, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que é um processo, como é que é um medidor de consumo. Eu já tinha esse medidor de consumo aqui em casa, tá? Que era do sistema off-grid. É até bom também eu colocar aqui para vocês no canal que tudo que é mostrado agora nos vídeos, meu canal é bem recente, o agora não começou nesse momento, tá? Eu já tinha minha casa já há um certo tempo, né? Fui colocando um sistema fotovoltaico off-grid, que eu falo bem no início do meu canal aqui, que eu tinha, depois eu homologuei. Então é um processo bem lento, tá? E agora no momento estou tentando aproveitar os lucros, né? Do que eu fui investindo na casa. E o carro elétrico é minha última aquisição, tá bom? Então vamos aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é uma coisa fácil. Ele aproveitar que ele está desmontado, já está meio que funcionando. Vou plugar o carro para a gente ver a corrente que vai puxar aqui e a gente tem uma ideia, porque no suposto manual, que vem até aqui no plug aqui da tomada do carro, vem dizendo que ele é 250 volts, tá? 32 amperes, que é o disjuntor de 32 amperes, tá tudo certinho aqui. Porém, a gente fica na dúvida se ele puxa da rede mesmo 7.000 watts, se ele puxa até a mais na hora que está carregando o carro, ou se ele puxa menos do que... Eu tenho uma ligeira dúvida que eu acho que ele puxa menos do que 7.000, tá? Por causa do controlador, tem vídeos mais antigos. Vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada depois, falando que o controlador não passa de 16 amperes, com uma tensão ali, uma corrente de 16 amperes e uma tensão de 370 volts. Então esse somatório dá 5.900 watts de potência, ou seja, aproximadamente 6.000. Então eu vou verificar agora com um medidor de consumo se é isso aí mesmo a realidade. Por sorte, eu já tinha esse medidor de consumo, é bem antigo, tá? Deve estar beirando a casa de quase 5 anos, para você ver quanto tempo que eu tenho alguns acessórios aqui em casa e estou aproveitando. Bateu a ficha na minha cabeça, né? Eu aproveitar ele e ele está realmente funcionando, ó. Só por eu ligar, alimentar ele no sistema e alimentar, tá ele ligado sem estar conectado no carro, a gente já vê que já puxa aqui uma corrente, ó. Olha só, 1,6 watts, ó. É até interessante para aqueles que têm aí o box em casa, não deixa ligado, tá? Tá trabalhando, tá durante o dia, desliga isso, ó. Para a gente evitar que a gente faça consumo aí desnecessário dentro de casa. 1,6 watts o dia inteiro, no final do mês, em 30 dias, vai dar um consumo aí, tá? Podemos ver aqui que nesse fio vermelho superior aqui, ele tem um borne. Eu vou mostrar uma foto aqui do lado posterior desse medidor aqui, que ele tem 4 bornes, né? 2 para alimentação, fase, normal, só encaixar fase aqui, e 2 que é para bobina, tá? O eletroímã, que puxa, você pode, como aqui não tem neutro, são 2 fases, mais aterramento, tá ok? Ele pode pegar, essa garra pode pegar em qualquer das 2 fases, vai marcar normal, tá? Quando é sistema monofásico, aí você dá preferência para fase, tá ok? Ao ligar, a gente vai alimentar ele, tá? Ele ainda está com uma medição bem antiga, depois eu vou zerar quando a gente encaixar o carro, ainda dos tempos do sistema off-grid, tá ok? E aí eu vou zerar e a gente vai medir o carro, tá? Eu vou trazer o carro aqui para a garagem aqui para a gente poder verificar o consumo. É interessante, antes de eu plugar o carro na tomada, eu mostrar para vocês aqui o quanto que o carro, né, consumiu, né? Por sorte, ele está próximo a 50%, ou seja, eu vou encher aí 49% da bateria, tá? É um dado até interessante, que a gente já tem uma média, né? Se eu vou encher, teoricamente, 50%, né?
Quanto que seria 100%? Depois a gente multiplica por 2, é matemática, tá bom? Vamos verificar aqui o quanto que tá a casa da voltagem quando eu plugar, tá? Ver que as baterias, quando elas já estão um pouco mais, digamos assim, vazias, elas ficam na casa de 360 volts, mas essa voltagem aqui vai aumentar. Vai para casa de 370, tá ok? E a amperagem que vai correr aqui, tá bom? Rodei 141 quilômetros, tá? Não fiz uma média muito boa, porque em teoria, continuasse rodando nesse ritmo aí, eu só iria rodar 280. Então dessa vez eu fiz uma média baixa, para mostrar para vocês que nem sempre é vitória, tá? Aqui eu mostro a realidade, tá? E quanto que ainda falta para consumir, ó, 152. Então vamos aí ao vídeo, mostrando para vocês aí com a corrente já aqui nominal. Eu vou fazer 3 gravações, tá? Agora a de início, a do meio do percurso, que ele vai me dar um time, entendeu? E a final, que eu vou voltar aqui para gravar o final, para ver se vai diminuir a corrente de amperagem no final, entendeu? Se ele vai diminuir a potência lá também do nosso medidor de consumo que eu instalei ali do lado do Wallbox. Então tudo isso eu vou passar aqui para vocês. Então, meus amigos, eu fiz aqui uma jogada, tá? Antes de começar a carregar o carro, pode ver que não tá com a luz ali acesa, tá? Eu só pluguei o carro e estou com o Wallbox aqui desligado ainda. Vou ligar para o quê? Para mostrar para vocês o pico, tá ok? No momento que começa a gravar o carro. É uma curiosidade minha e acredito que é para muitos também. Então vou ligar agora, tá, o disjuntor. Ó, iniciou. O carro deu sequência. Foi uma leitura, você vê que começa bem baixinho, ó. Uau! Ele vai aumentando, ó. E aí a gente consegue verificar aí, ó. Até o momento 6.500 watts, 30 amperes, está puxando a corrente. Por isso que pedem um disjuntor de 32, tá ok? Mas ainda não deu um pico de 7. Eu até acredito que essa potência aqui vai diminuir, vai se estabilizar, tá? Depois a gente vai lá dentro do carro verificar se está puxando os 16 amperes agora no momento, tá? Vamos ver o tempo que vai ocorrer carregando praticamente meia bateria. Eu tenho aqui na minha mente aqui que deve ser 2 horas e meia, 2 horas e 40, 2 horas e 50 para carregar esse carro inteiro. Então vamos dar uma verificada lá. Até o momento ele tá se estabilizando em 6.600. Vamos até o carro para verificar o quanto que está batendo de amperagem. Então, meus amigos, vamos verificar aqui o tempo que vai levar. Olha só, 2 horas e 45 minutos. Então eu estou até bem de cálculo, tá? Só vamos verificar aqui quanto que está passando de corrente. Acredito eu que seja 16 amperes, com 367. Fazendo um cálculo rápido aqui, acredito ser em 5.872, tá? Watts de potência. Lá está marcando aproximadamente 6.600. Existe sim uma perda aí de 400 watts, acredito eu que seja o controlador, tá? Porque a tensão da casa é 220. Só que ele transforma a voltagem em 370, correto? 16 amperes, para vir os aproximadamente 6.000 watts para cá para o carro. Então existe uma perda sim. Por isso até aqui também o controlador esquenta, dá uma leve esquentada. Aqueles que entendem física, né, matemática em si aí, que são formados nessa área, sabe que quando um objeto esquenta é porque tem uma resistência, principalmente falando em eletricidade, correto? E essa perda de eficiência a gente acaba denominando em joules, correto? Essa dissipação de energia em forma de calor. O que acontece aqui? Como ele está me dando um tempo de 2 horas e 45 minutos, daqui a 1 hora e meia eu irei voltar aqui para verificar se ainda está passando aproximadamente 367 com 16 amperes, tá? E no final desse processo, próximo às 2 horas e 45 minutos, iremos novamente verificar se está havendo uma diminuição da amperagem, tá? Como eu tenho vídeos aqui mais antigos explicando, né? Como é que é o processo de carregamento desse carro, né? Como que o controlador se comporta. Gostaria de fazer um adendo aqui para enriquecer o conteúdo do vídeo, para dizer que, num comentário bem recente, foi até agora, tá? No momento que eu estou gravando esse novo vídeo para o canal, acredito que ele seja engenheiro, devido ao nick
o nome que ele está usando aí no comentário, aqui na página do canal. Vou até colocar aqui o trecho aqui, uma imagem aqui do que ele disse, dizendo que o carro não possui dínamos, né, na frenagem regenerativa, que invertem os polos, a polaridade aqui do motor com o inversor, tá ok? Muito válida, muito pertinente o comentário, tá? Só enriquece aqui a comunidade que é interessada em carros elétricos. E ele me disse uma coisa muito importante: o carro está desligado, carregando agora no momento, para esse novo vídeo. Ele disse que a bateria é carregada nesse momento, e eu fui verificar e vejo que o comentário dele é totalmente pertinente. O carro está desligado e, por alguma forma, o controlador, além de estar fazendo o carregamento das baterias, né, transformando a corrente alternada em contínua, ele também está aproveitando e mandando carga para a bateria. Mas eu continuo vendo aqui, apesar dele carregar, ele só equaliza, tá? Aqueles que têm uma noçãozinha de baterias off-grid, baterias de carro também, automotivas, sabe que o carregamento é em 14,5 e aqui está em 13,7, tá? Então ela está equalizando o tempo inteiro. Por isso que o CCA dessa bateria vai cair com o tempo, tá bom? Então, meus amigos, chegamos aproximadamente ao meio do percurso. Vamos verificar aqui, ó. Podemos perceber que ele já deu uma diminuída na potência, tá? Estava em 6.600. Já caiu para aproximadamente 6.000 aí, né? No meio desse carregamento já estamos em 8 kW, ou seja, será que vai terminar com 16 kW? Vamos verificar no final, porque ele pode dar uma caída novamente na potência, e isso aqui não ser realidade daqui ao finalizar o carregamento. Vamos verificar então se diminuiu alguma amperagem no carro, né? Estamos no meio do carregamento. Em tese, se o carro tem 30,2 kW de banco de bateria e estava com 49%, ó, falta 1h30, tá vendo? Estamos no meio certinho. Então, será que nós estamos carregando totalmente a bateria com aproximadamente 15 kW? Não sei. Vamos verificar se diminuiu a amperagem, que é o mais importante. Olha, ele já diminuiu, ó. Já diminuiu 1 ampere. Mas percebemos que a voltagem subiu. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. 370 vezes 15. E então voltaremos agora no último vídeo, tá? Beirando já o finalzinho aí da gravação. Daqui a 1h25. Vamos aproveitar aqui agora. Vamos verificar a temperatura, né? Que está nosso controlador de carga. Olha, aproximadamente, ó, 48 graus. Vamos verificar aqui no capô do carro, que está mais frio. 32, aqui no plástico, 29, novamente no centro do controlador. É isso mesmo, 48 graus, ou seja, ele realmente esquenta quando a gente carrega com o box, tá? Essa temperatura fica mais amena quando a gente carrega com a tomada comum, tá? Em algum momento, que não vai ser hoje, vou verificar a temperatura, mas fica bem morninho, bem frio, tá? O Wallbox exige mais do nosso controlador aí, tá ok? Faltando apenas 15 minutos, a gente repara aqui, ó, que ele elevou bastante a tensão a 374, porém a amperagem mantém a mesma, 15 amperes. Ok? Dá para notar que no finalzinho dá uma elevaçãozinha da voltagem, tá? A amperagem é 15 amperes praticamente do meio do percurso, tá? Isso é até uma novidade para mim era mais perto da reta final. Em todo o processo de carregamento ele fica liberando os 15 amperes, maioria do tempo. Vou aguardar mais um pouquinho, tá? Pra gente deixar chegar bem próximo ali do finalzinho da reta final, tá? Que a gente já sabe que não vai mudar muita coisa, mas verificar o quanto que ficou de quilowatts para praticamente carregar meio carro. Estamos aqui chegando próximo ao final do carregamento, tá? Foram 2 horas e 45 minutos, certinho. Primeira conclusão, o que o carro lá diz, o tempo é o que acontece mesmo, tá? E a única curiosidade aqui maior é que nós notamos aqui que o fator potência aumentou, elevou, né? Começamos com um pico de 6.400, ele chegou em algum momento em 6.700. Vou mostrar uma foto aqui, que eu bati uma foto no momento que deu um pico.
mas depois ele desceu para 6.000 e depois elevou agora no final, na reta final. Mas a gente também entende que, eu mostrei aqui no vídeo anterior, que a voltagem corrente contínua lá no módulo do carro, no display do carro, ela elevou, né, dos 370 para 374. A amperagem não, a amperagem se mantém constante em 15 amperes em todo o processo de carregamento, mas a voltagem ela aumenta lá no módulo, tá? Então eu irei dizer minhas conclusões aqui no final do vídeo, tá? Aqueles que têm conhecimento, que têm carros elétricos também, que poderão somar mais conhecimento aqui no campo de comentários, para poder dizer se já passou por essa experiência, já tentou medir, né, o que o carro consome. Dado importante, ó, 17 kW, tá? Para carregar um carro praticamente beirando 50%. Então podemos concluir que a gente carrega muito mais do que promete lá o banco de bateria. Tá? Um dado importante também trazer aqui para vocês. Direi para vocês aqui que a gente deve ficar na casa dos 34 kW para carregar esse pack de bateria aí. Vamos até o display do carro e verificar ali quanto que falta o tempo. É só abrir e fechar a porta que ele já diz ali o tempo. Ó, vamos lá, vamos verificar aqui, ó. 296 km, já estamos quase chegando nos 300 de autonomia, 99%, 5 minutos. Ele não dá fracionada aí, falta 1 minuto, falta 2 minutos não, e praticamente ele já vai terminar, tá ok? Ele já vai terminar em algum momento aqui, tá? Vai finalizar essa carga do carro, vamos verificar lá, isso é muito importante, quanto que tá com 99%. Vou ligar o carro aqui, a gente verificar quanto que tá a amperagem e a tensão, né? Voltagem, corrente. Olha só, 380 volts, por isso que eleva lá bastante lá o fator potência, lá no medidor de consumo, né? E o 15 amperes. 15 amperes não muda nada, ó, 381, inclusive. Ele está elevando, é como se estivesse equalizando o banco de baterias, tá? Aqueles que têm maior conhecimento aí poderão somar no campo de comentários, eu sempre falo isso, tá? Tem um conhecimento maior do que a gente aqui, eu estou tentando tirar dúvidas da maioria das pessoas que têm interesse no carro elétrico, querem entender como é que é o funcionamento, ou simplesmente curiosidade mesmo, tá bom? Eu sou um proprietário, tenho curiosidade, quero conhecer o carro, quero saber as limitações, tá ok? Estou passando para vocês aqui. 382, ó. E 15 amperes. Vamos lá fora verificar como é que está o medidor de consumo. Praticamente vai encerrar, tá? Olha só, meus amigos. 6.400, ele eleva realmente, tá? A voltagem no finalzinho, ó, acabou, ó, tá acabando, ó. Tá diminuindo, ó. 2.000 foi bom, até gravado agora para vocês, como eu estava falando, tá bem no final, na reta final mesmo. Tá dando a entender que ele vai terminar. Já deu para 2.000 watts de potência. Praticamente tá terminando. Vamos lá no display do carro para verificar o que acontece lá no display com essa reta final dos 19%. Vamos tirar a dúvida de muitas pessoas aqui. Olha só, ele cai para 5 amperes no final, ó. Muito legal, tá? Eu confesso a vocês que eu não tinha visto essa reta final com 5 amperes. É muito interessante, tá ok? Conclusão, uma conclusão aqui já prévia aqui. Carregador comum de tomada de 3 pinos sempre fica com 4 amperes, ou seja, ele não tem redução nenhuma, ele é linear o tempo inteiro, do início ao fim. Talvez o que possa acontecer é aumentar ali a voltagem, né, como acontece aqui, porque no final de todo o carregamento, meu banco de baterias está sempre por volta de 373 volts, né, sabemos que é contínuo, volts contínuo, e ao longo do uso do carro elas vão caindo ali, 365, 360, que é normal, né, como se a gente fosse uma pilha, né, vai usando, ela vai baixando a voltagem. Mas eles também ficam muito bem equalizados no carregador comum, tá, reta final. Vamos lá, vamos verificar, 5 amperes, a voltagem já começou a diminuir também. Vamos de novo verificar o fator potência, 2100 watts, é bem no finalzinho, né? Na última porcentagem, 99%, ele cai, reduz ali para terminar de carregar. Após aqui terminar realmente, ele dá como carga completa, eu irei lá na frente verificar como que está a temperatura, né, do nosso controlador, né? Isso é importante também verificar se ele manteve ali em torno dos 48 graus de temperatura, se ele esquentou mais, um dado também importante para a gente verificar, né?
Por isso que eu dou preferência para carregar ele lentamente, porque ele não esquenta dessa maneira quando carrega com o wallbox. Tudo bem que sabemos que ele foi projetado para carregar realmente com o wallbox, né? Da própria marca e tudo mais. Mas eu ainda sou da antiga, né? Pensamento um pouco mais antigo, mais arcaico. Eu tenho um pensamento que quanto mais carga lenta a gente dá em baterias, pilhas e coisas desse gênero, a gente tem tendência a mantê-las por mais tempo. Entendeu? Tendo em vista que até mesmo o controlador não vai esquentar tanto, não vai sofrer tanto para carregar. Se eu estou com tempo justamente para carregar, eu coloco para carregar lento. Cheguei à noite e ele me dá ali um período para carregar na tomada de 3 pinos de 7 horas e eu cheguei 7 da noite, 7 com 7:14, lá pelas 2 da manhã, ele irá ter terminado o processo de carregar e nada influenciou, porque eu estarei dormindo, ele mesmo desliga aqui, como vocês vão ver, e tranquilo. Muito legal. Um adendo aqui, uma curiosidade, ó. Só para reparar. O carro, ele se conectou com o Wi-Fi aqui da minha casa. Olha que legal. Ele está conectado. O pessoal lá da Jaque fala que ele, quando ele se conecta, porque eu coloquei, né, a senha aqui, o usuário e senha aqui de casa. Ele atualiza alguns aplicativos, mas eu nunca vi, tá? Se alguém já viu alguma atualização de aplicativo por aí, vocês me atualizem aí, me deem essa informação aí, porque eu nunca vi uma mudança aqui de logotipo, um aplicativo que tenha se comportado de uma maneira diferente, dando a entender que houve alguma atualização. Ó, acabou de carregar, ó. Tá ok? Vamos agora verificar o nosso controlador, inversor lá do capô do carro, quanto que tá a temperatura. Senão ele vai esfriar porque ele é de alumínio. Então aqui, ó, vamos fazer o teste aqui primeiro no objeto aqui na frente. Deixa ele focar aqui. Então vamos parear aqui, ó, 30 aqui no plástico, 28, vamos aqui dentro no centro do controlador, certo? 44, de novo, 44, ou seja, até que não está tão quente como estava antes, tá ok? Então ele se mantém nessa casa dos 49, exigência dele. Vamos verificar quanto que ficou no display do nosso medidor de consumo. No final, 17 kW, tá ok? Isso aqui é um dado que eu já falei para vocês, é uma energia ativa de standby, tá? Eu recomendo todo mundo, quando acabar um processo desse de carregamento, desligar antes de desconectar o carro, tá? Por modo de segurança. Então, vamos desligar, tá? E vamos fazer as considerações aqui do que eu achei em relação ao experimento de hoje. Então, as minhas considerações finais é que o wallbox realmente é de 7 kW, como diz na Jaque Motors, né? Eu não encontrei nada escrito, tudo bem que veio um manual em chinês, mas nada ali dizendo 7 kW em numeral, tá? Era um caderninho bem pequenininho, de 3 folhas, que não fala nada sobre o aparelho em si, fala mais em colocar ele na parede. Então o experimento aqui já me ajudou a saber que ele realmente trabalha ali dos 7 kW, porque deu um pico de 6.700. Então, primeiro dado meu de consideração ao produto, tá? A confiança maior para mim é nesse medidor de consumo aqui, tá ok? Por quê? Eu tenho ele há mais de 5 anos, como eu falei no início do vídeo, e ele sempre marcou fielmente o que a casa consumia em relação ao relógio lá da rua. Então ele está me dizendo aqui que realmente consumiu 17 kW, tá? Porque no carro nós vimos ali que a voltagem e a amperagem, ao multiplicar, ela mal chegava a 6.000 watts, ou seja, 6 kW. E aqui a gente verificou que ficou oscilando entre 6.200, 6.400, às vezes 6.700. Então, qual é a minha consideração em relação ao carro e ao medidor? É que existe sim alguma perda, talvez na conversão, tá? A modulação entre corrente alternada, porque aqui, apesar dele ter o produto aqui em si, né, puxando 6.400 da rede, 6,5 da rede, ele vai fazer alguma conversão para corrente contínua, tá ok? Ao plugar lá no carro, tá? Igualmente esse daqui. E eu acredito que a perda é lá no controlador, tá? Por isso que ele até esquenta, existe essa preocupação de quem faz cálculo de física, saber que quando alguma coisa elétrica esquenta, ela está transformando a energia elétrica em energia em forma de calor, em joules.
Então essa perda ali, tem uma perda constante ali de 400 watts em todo o tempo de carregamento. Tá ok? Então, por curiosidade, é um dado importante para passar para vocês, tá? O carro em si, consideração final minha, o que ele disse que iria ser 2 horas e 45 para carregar meio carro, foi realmente o que ocorreu, tá ok? Se vocês acharam o vídeo relevante, que trouxe conhecimento para vocês e até para mim também, se inscreva no canal, é de graça, irá ajudar o canal a produzir mais conteúdos que com certeza poderá ser interessante para vocês mesmos, tá ok? Compartilhe para que mais pessoas tenham conhecimento de tecnologia e até o próximo vídeo.